professora Betânia e vamos dar início a mais uma aula de Química. E o tema da nossa aula de hoje é matérias e suas transformações. E a gente vai ver hoje as propriedades específicas, organolépticas e funcionais da matéria. Porque a gente viu na aula passada o conceito de matéria, que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E vimos também as propriedades gerais, que as propriedades gerais, elas são propriedades que todos os sistemas, que materiais e corpos apresentam. Essas propriedades são massa, extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade e inércia. Hoje a gente vai ver qual a finalidade das propriedades específicas da matéria, qual a diferença entre propriedades físicas e químicas. As propriedades específicas são características exclusivas de determinada matéria. Essas características, elas permitem distinguir uma substância de outra. As propriedades específicas dividem-se em propriedades físicas e propriedades químicas. As propriedades físicas, elas são propriedades que não dependem das transformações, ou seja, não alteram a composição da matéria. Elas são particulares de cada matéria, como por exemplo, ponto de fusão. Trata-se da temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. As propriedades físicas também, densidade, que é a relação entre a quantidade de matéria em um determinado volume. Solubilidade, que é propriedade em que uma substância se dissolve ou não em um determinado solvente. Condutividade elétrica é o caráter elétrico dos materiais, classificado em condutores, semicondutores e não condutores, porque esses conceitos a gente vê mais um pouquinho lá na frente, porque aqui a gente está vendo o básico, que é a introdução ao estudo da química, né? Viscosidade, que é a resistência de um fluido ao escoamento. Dureza, resistência de um material à deformação pela ação de uma força. Maleabilidade, a propriedade que alguns materiais têm em permitir que sejam transformados em lâminas. Ductibilidade é a capacidade do material suportar a deformação sem romper, que é no caso os fios, né? Eu trago aqui o exemplo dos fios. O magnetismo, a propriedade de atração ou repulsão de determinados metais e ímãs. As propriedades químicas, elas alteram a constituição da matéria, gerando outras substâncias. A fermentação, ela transforma a matéria orgânica e produz energia. A efervescência é a capacidade de produzir gás e liberá-lo em meio líquido. A combustibilidade é a propriedade que alguns materiais possuem em reagir com oxigênio e liberar energia. Como eu trago de combustibilidade o petróleo, ele é altamente inflamável, né? O petróleo não, a gasolina. A explosividade, propriedade que alguns materiais apresentam em expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em curto espaço de tempo. Corrosividade, propriedade que alguns metais apresentam em danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química, que é, por exemplo, aqui é a ferrugem, né? Oxidante, a capacidade de retirar elétrons de uma substância. As propriedades organolépticas são propriedades por meio de certas substâncias impressionam nossos sentidos, sendo que cada pessoa tem percepções distintas de alguns sentidos, tais como cor, sabor, brilho, odor, textura e som. Aqui são as propriedades organolépticas. As propriedades funcionais são os ácidos, que são substâncias que ionizam em solução aquosa, liberando íons, e possuem sabor azedo, limão. O ácido
acético no vinagre, o ácido fosfórico na Coca-Cola, o ácido maleico na maçã. E as bases, elas são substâncias que sofrem de dissociação quando em solução aquosa liberam um OH+, e promove a distringência, que é, por exemplo, o caso do sabão. Aqui é hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio e hidróxido de magnésio. Os sais, eles são substâncias iônicas que apresentam ao menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente de OH. Alguns sais possuem sabor salgado. Os óxidos, trata-se de compostos binários formados por dois elementos, sendo que um deles obrigatoriamente o oxigênio, como aqui o dióxido de carbono, né? São encontrados nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E hoje eu vou deixar uma atividade para vocês: a elaboração de um mapa mental que englobe os conteúdos, matéria e suas transformações e propriedades da matéria. As orientações estão disponíveis aqui nesse link no YouTube, e qualquer dúvida me pergunta. Mas o mapa mental é um trabalho simples. Você só vai colocar no centro do papel matéria e vai ligando os pontos, colocando os principais tópicos. Não é frases longas, é frases curtas ou palavras que vocês acharem que definem aquilo. Aí a gente vai colocando. Por exemplo, propriedades específicas, vocês vão só denominar o que são, não vão colocar o conceito, porque senão fica muito cheio de texto, entenderam? E aqui estão as referências para vocês consultarem. E muito obrigada e até a próxima. Fiquem com Deus, usem máscara, se cuidem. E obrigado pela atenção de vocês. Beijo!